Oi, gente! Depois de muito tempo eu voltei aqui pro YouTube e dessa vez, nesse momento, é para falar com vocês sobre um tema extremamente importante, que é a cirurgia bariátrica. Para quem não sabe, eu passei por esse processo no ano de 2021 e aí, diante de todos os benefícios da mudança de vida, da mudança de chave, de tudo que mudou de lá para cá, eu quis falar e trazer informações para vocês a respeito da cirurgia bariátrica. Só que eu não quis fazer isso sozinha, obviamente, para não correr o risco de falar uma besteira para você. Então, eu fui atrás da minha equipe multidisciplinar, que cuidou e continua cuidando de mim. E aí a gente vai fazer uma série de vídeos aqui pro YouTube para falar de forma concisa, mas com muita informação a respeito da cirurgia bariátrica. A gente quer produzir para vocês um conhecimento extremamente embasado na ciência. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Raul Andrade, que foi o meu médico cirurgião bariátrico. E aí ele vai explicar pra gente muitas coisas sobre a cirurgia bariátrica, inclusive o que pode acontecer na primeira consulta, viu, gente? Porque eu mesmo morri de medo. Mas cheguei, fiz. Agora eu vou conversar com um cirurgião bariátrico, Dr. Raul Andrade, que foi responsável pela minha cirurgia. E aí a gente vai conversar com ele e entender um pouquinho de como funciona esse processo. Muito bem-vindo, meu Dr. Raul. Muito bem, muito obrigado. Excelente a gente poder estar aqui e falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, mostrar para as pessoas, esclarecer para elas o que é a cirurgia bariátrica, o que é a obesidade, né? Desmistificar muita coisa que existe, infelizmente ainda existe em torno da cirurgia bariátrica. Então, existe muita desinformação, existe muita informação trocada, existe muita informação a respeito do que acontece após a cirurgia bariátrica, que vale muito a pena ser esclarecido para que as pessoas que têm indicação de fazer, né, façam isso com mais tranquilidade, segurança e confiança em todo o processo. Então a gente vai falar aqui hoje sobre o que as pessoas precisam saber com informações validadas cientificamente também, né, doutor? Exatamente, isso é que é importante, né? Informações técnicas, científicas. A gente precisa ter muito cuidado com as informações que a gente recebe aí das redes sociais. Existe muita gente muito bem intencionada, querendo ajudar, mas que às vezes passam experiências pessoais, sejam elas positivas ou negativas, sem muita base científica. Então é sempre importante buscar informação técnica, científica de quem tem experiência no processo, né? Em todas as etapas do tratamento, para que a gente possa, né, ter uma informação mais segura, embasada, né? Maravilha, então vamos começar? Vamos sim. Eu gostaria que você fizesse um preâmbulo e falasse um pouquinho sobre a obesidade, sobre como que a gente pode entender e perceber essa característica de algumas pessoas, né? É doença? Não é doença? Como que deve ser tratado? Então, isso é muito importante, Isabela, porque a gente precisa caracterizar realmente a obesidade como uma doença. A obesidade é uma doença desde 1976, que ela consta lá na Classificação Internacional de Doenças. E é uma doença crônica, progressiva, né, que não tem cura até o momento e que vem afetando praticamente todos os países do mundo. Hoje a obesidade ela é uma endemia, ela está presente no mundo inteiro e é uma epidemia progressiva, tá? Então, só para você ter uma ideia, dos anos 1980 para cá, a obesidade quadriplicou no mundo inteiro. Então, a incidência de obesidade na população vem aumentando ano a ano. Aqui no Brasil, quase um quarto da população tem índices de obesidade. Então, a gente está tratando com a cirurgia bariátrica uma doença que é a principal causa de morte evitável no mundo, até porque a obesidade ela não vem sozinha, ela sempre vem junto com outros problemas de saúde. Eu costumo dizer que ela vem mal acompanhada, né? Então, a obesidade ela vem junto com a hipertensão, com o diabetes, com as alterações de colesterol, gordura no fígado, né? Hoje, a esteatose hepática, a gordura no fígado, é um dos principais responsáveis pela cirrose hepática, uma coisa que a gente se preocupa muito mais. A apneia do sono, né, que é a parada da respiração à noite, então o paciente que ronca muito de noite,
e para de respirar por algum tempo, isso causa um aumento da frequência cardíaca, da pressão, isso gera problemas cardíacos sérios para o paciente. Além de vários tipos de cânceres associados, pelo menos 14 tipos diferentes de câncer estão associados à obesidade, tá certo? E problemas ortopédicos, imagine artrose, até avançada em pacientes jovens com obesidade. Então, é uma gama de problemas de saúde que vem junto com a obesidade, a gente não pode negligenciar isso. E quando a gente faz a cirurgia bariátrica, quando a gente aborda o tratamento da obesidade, a gente vai tratando junto todos esses outros problemas associados, inclusive problemas metabólicos sérios, como o diabetes, por exemplo. Eu percebi que o senhor falou sobre diversos problemas associados à obesidade e o senhor não citou em momento nenhum a questão estética, que muitas vezes é o que a gente, lá na rede social, as pessoas dialogam muito sobre isso. A questão estética, então, ela acaba sendo um fator menor diante de todos os outros problemas que podem acontecer, digamos assim, por conta da obesidade, né? Mas excelente você falar disso, isso é muito importante. A gente não pode negligenciar a estética, porque a estética está associada à autoestima, à autoconfiança. E é muito bonito a gente ver no paciente essa transformação depois da cirurgia, né? Obviamente que a gente foca principalmente no tratamento da obesidade, das doenças associadas, mas quando a gente trata a obesidade, a gente melhora a mobilidade do paciente, a gente melhora a condição desse paciente realizar atividades no dia a dia, sentar no chão para brincar com os filhos, por exemplo. É uma questão que a gente escuta muito em consultório. E a autoestima, a imagem corporal, ela é essencial. A saúde integral, ela não é só física, né? Ela parte de uma saúde física, mental, espiritual, eu já colocaria aí também. E todas essas mudanças positivas que a cirurgia vai trazer, inclusive na autoestima e na imagem do paciente, fazem parte desse processo de melhoria da saúde de um modo geral. Então, a gente considera isso muito importante. Maravilha. Trazendo um exemplo aqui de quando eu vim aqui pela primeira vez, entrei no consultório para fazer a minha consulta. Entre algumas coisas que a gente conversou, e eu achava que eu estava super saudável, era aquela pessoa assim, não existia uma pessoa mais saudável que eu. Mas enfim, a gente descobriu que não era bem assim. O senhor falou para mim que eu não poderia, por exemplo, fazer exercícios físicos daquela forma como eu estava, porque eu podia lesionar meus joelhos, eu podia ter algum outro problema. E aí hoje, quando eu me tornei uma ratinha de academia, falando vulgarmente, e hoje poder me exercitar é uma alegria muito grande, principalmente porque eu tive uma proibição naquele momento ali e hoje eu sou incentivada. A roda girou, o curso girou e aí hoje eu consigo fazer isso. Então é super importante a gente se priorizar nesse sentido também. É sobre estética, mas é também sobre manutenção da saúde, né, doutor? Exatamente. Às vezes o paciente chega aqui no consultório, né, e a gente pergunta, você tem algum problema de saúde? Usa algum medicamento para tratar algum problema de saúde? E a pessoa às vezes, não, eu não tenho, né? Às vezes ele não conhece os problemas de saúde que tem. Então, faz parte da primeira etapa do processo, né, de avaliação do paciente para a cirurgia bariátrica, a gente fazer uma avaliação de saúde completa, com exames de sangue, né, exames laboratoriais, ultrassonografia, vamos ver como é que está a glicose, vamos ver como é que está o colesterol, vamos ver se tem gordura no fígado, vamos ver como é que está a pressão arterial. E muitas vezes, isso é muito comum, é muito frequente, a gente consegue identificar esses problemas que o paciente não sabia que tinha, né? Então, quando o paciente chega na dúvida aqui no consultório, né, sobre, será que eu devo fazer a cirurgia? Será que eu tenho indicação de fazer a cirurgia bariátrica? Então, uma das coisas que eu digo a ele é o seguinte, vamos fazer seus exames, você não precisa tomar essa decisão correndo, com pressa, tem que ser uma decisão bem pensada, porque vai gerar um impacto muito grande na vida da pessoa daí para frente. Então, eu digo geralmente, vamos fazer seus exames, vamos avaliar, vamos ver como é que você está em relação à sua saúde. Isso vai te ajudar depois nesse processo de decisão pela cirurgia bariátrica ou não.
Então, já falando um pouquinho sobre indicação para cirurgia bariátrica, as pessoas falam muito, eu tenho indicação, eu não tenho indicação, nunca vai no médico, não sabe nada, tá só fontes da minha cabeça, não pode ser assim. Exatamente, exatamente. Os critérios de indicação, isso é bem interessante falar, porque os critérios de indicação de cirurgia, eles modificaram muito ao longo do tempo, né? A cirurgia bariátrica evoluiu muito, né? Então eu lembro que assim, eu iniciei a minha história com a cirurgia bariátrica lá no ano 2000, em maio de 2000, então está completando agora 23 anos, eu ainda estava na residência médica, entrando nas primeiras cirurgias bariátricas. Naquele momento, a indicação cirúrgica era para pacientes com obesidade extrema, era aquele paciente que tinha dificuldade de locomoção, que muitas vezes não conseguia levantar de uma cama. A cirurgia bariátrica surgiu com um foco nesse tipo de paciente. E nós cirurgiões, a comunidade científica, foi aprendendo que a cirurgia bariátrica tinha um impacto muito positivo nos problemas de saúde metabólicos, por exemplo, colesterol, diabetes, também na hipertensão arterial, que havia uma melhora nesses problemas metabólicos mesmo antes do paciente perder peso. Então se começou a pensar, poxa, tem alguma coisa na cirurgia bariátrica que gera alterações, que gera mudanças positivas para o paciente mesmo antes da perda de peso. Então, lá para 2008, surgiu o conceito de cirurgia metabólica. A gente começou a perceber, a comunidade científica começou a perceber que existiam esses benefícios. E aí tudo mudou, porque a cirurgia ficou mais moderna, e aí as indicações ampliaram. A gente poderia ter um efeito muito positivo, não só naquele paciente super obeso, com índice de massa extremamente elevado, tá? Então, hoje, existe a indicação clássica, que ainda é utilizada, por exemplo, aqui no Brasil, pelas seguradoras de plano de saúde para liberar, que é um paciente que tem obesidade mórbida. Para a gente avaliar o grau de obesidade, a gente vai calcular rapidamente o IMC, que é o índice de massa corporal. Esse índice é um índice bem simples e se vocês entram no site, até no nosso site, raulandrada.com.br, você coloca lá seu peso, altura, vai dizer aí o seu IMC. A gente tem um grau de obesidade do paciente. O grau de obesidade é importantíssimo porque com isso a gente vai ter um critério importante para saber que tipo de tratamento vai ser melhor para o paciente naquele momento. Então, se o paciente tem obesidade grau 3, acima de 40 de IMC, ele tem indicação mesmo que não tenha problemas de saúde. E entre 35 e 40, desde que a gente mostre que ele tem problemas de saúde. Isso são os critérios clássicos, tá certo? Pacientes com obesidade grau 1, mesmo obesidade leve, que possuam problemas metabólicos graves, como diabetes, por exemplo, também vão se beneficiar da cirurgia. Esses critérios foram modificados recentemente pela Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e pela Associação Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e estão sendo amplamente utilizados no mundo inteiro. Em breve a gente vai utilizar aqui, mostrando que a cirurgia bariátrica pode e deve ser realizada em pacientes com obesidade grau 1, já com comorbidades, antes de chegar no grau 2, e do grau 2 em diante, ou seja, um IMC acima de 35 em diante, mesmo sem problemas de saúde detectados, o paciente já se beneficia, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e que pode não estar afetando de forma muito grave o paciente agora, mas vai afetar no futuro. E chega uma hora, Dr. Raul, falando um pouquinho da minha história com a obesidade mesmo, a gente passa a não ter controle mais do quanto você vai engordando com o passar dos anos. E aí a gente entra em vários fatores que fazem com que a pessoa vá ganhando peso. E também eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da culpa. Como que a culpa entra aí nesse processo da pessoa que vai ganhando peso, e todo mundo diz que é só você fazer um regime, é só você tomar vergonha na sua cara, é só isso. Onde que entra a culpa aí? Isso é um outro problema sério. Todo mundo acha que sabe a causa da obesidade. Todo mundo acha que sabe o motivo pelo qual o paciente está daquele jeito, né? A origem da obesidade é muito complexa, não existe um fator apenas. Ela é multifatorial, mas existem características do próprio corpo do paciente que tem tendência à obesidade que leva a ele daquele jeito. Existem alterações hormonais
causadas, né, que acontecem nesse paciente, que fazem com que ele tenha um balanço entre o apetite e a saciedade, existem hormônios que contrabalanceiam a sensação de apetite e de saciedade, e isso está desregulado nesse paciente. Então, o paciente tem uma saciedade menor, tem um apetite maior, tem, de um modo geral, uma tendência de acúmulo de gordura maior. É por isso que é muito comum a gente chegar aqui e o paciente faz, poxa, doutor Raul, eu estou desse jeito aqui, estou obeso, tenho um amigo, um irmão, um parente que come mais do que eu e não tem obesidade. Por quê? Às vezes você pode comer a mesma coisa que o outro. É claro que os hábitos alimentares influenciam bastante, mas existem características pessoais e geralmente de fundo genético envolvidas nesse processo. Questões emocionais também, ambientais, né? O ambiente que o paciente está inserido, tudo isso influencia. Só não é falta de força de vontade, só não é incapacidade. A gente não pode jamais ligar a obesidade à preguiça, à incapacidade do paciente de tomar uma decisão em benefício da sua própria saúde, porque eu posso garantir a você que quase todos os pacientes querem melhorar, querem ter mais saúde, querem ter mais disposição, mobilidade, quase todos. E não se consegue porque é muito difícil combater a obesidade. Tanto que não existe um tratamento só, né? A cirurgia é sim o tratamento mais eficaz a longo prazo. Para casos mais leves, as alterações, os planejamentos alimentares, o acompanhamento psicológico é muito importante. Existem medicamentos eficientes que estão surgindo para uma perda de peso menor, né, para pacientes que precisam de uma perda de peso menor. Então, existe uma gama de tratamentos que a gente coloca à disposição do paciente, sendo que a cirurgia é ainda o tratamento mais eficiente a longo prazo em relação à perda de peso. E o fato de ser uma doença multifatorial faz com que a gente precise de um corpo técnico aí unido para cuidar desse paciente. Quando eu vim fazer o meu processo de cirurgia bariátrica, eu não conversei só com o senhor. Eu conversei com um nutricionista, psicóloga, com vários outros profissionais que estavam envolvidos para que a gente conseguisse fazer um tratamento integral, digamos assim, né? Exatamente. A gente, dentro da nossa equipe, né, a gente tem nutricionistas, psicóloga, nós temos uma enfermeira cirúrgica, que é muito importante na avaliação pré-operatória, no cuidado pós-operatório do paciente. Nós trabalhamos junto com os endocrinologistas, cardiologistas, né? Porque a obesidade afeta todos esses sistemas e na avaliação pré-operatória e no acompanhamento a gente vai precisar desses especialistas, né? Até para otimizar o paciente. Como eu disse aqui antes, às vezes o paciente não sabe que tem um diabetes, às vezes o paciente não sabe que está hipertenso. E aí o papel nosso é avaliar isso, descobrir, estabilizar esse problema até que o paciente faça a cirurgia e a partir daí, possivelmente, esses problemas vão ser resolvidos. Gente, e aí quando a gente chega pela primeira vez, né, no consultório para falar sobre cirurgia bariátrica, existem duas técnicas que nos são apresentadas, que é a bypass e a sleeve. E aí cabe ao médico, né, Dr. Raul, explicar como que funciona cada uma delas e fazer o processo de decisão junto com o paciente, explicando qual que é mais adequado para aquela realidade ali, né? Perfeito, é isso mesmo. Às vezes o paciente já chega no consultório, Isabela, com essa ansiedade, né? Às vezes ele já chega, já escolheu a cirurgia dele antes de entrar no consultório, já se abraçou com a cirurgia. Eu quero fazer tal técnica porque meu amigo fez e deu certo. Isso é muito perigoso, porque assim, são pessoas diferentes, né? Graças a Deus a gente tem técnicas cirúrgicas diferentes que vão ser utilizadas em pacientes com características diferentes. Então, é importante falar que as técnicas cirúrgicas bariátricas todas são muito seguras, todas nós realizamos por videolaparoscopia ou por robótica. O tempo cirúrgico é muito semelhante entre elas. A recuperação pós-operatória também é semelhante, né? E assim, o paciente, 4 horas depois da cirurgia, ele está tomando líquido, ele está movimentando, caminhando assim que chega no quarto. No dia seguinte, ele está em condição de ir para casa. Isso é bom a gente deixar claro. Então, Dr. Raul, qual é a diferença entre uma técnica e outra? É porque elas vão tratar de forma diferente os problemas de saúde que o paciente apresenta.
existe uma melhor do que a outra? Já deixando assim, a gente pode dizer que existe uma técnica melhor do que a outra? Não, não existe. Não existe técnica melhor que a outra. As técnicas evoluíram. Hoje a gente fala aqui no Brasil de bypass sleeve, mas existem uma série de outras técnicas cirúrgicas já realizadas em outros países, já autorizadas para serem realizadas, que estão sendo implementadas aos poucos aqui no Brasil. Isso vai ampliar a gama de procedimentos com indicações específicas para cada paciente. Mas falando das técnicas clássicas, bypass e sleeve, né, é importante deixar claro que essa decisão, que é tomada em conjunto com o paciente, mas óbvio que sempre com uma base técnica, científica, né, a gente só vai decidir isso no final do processo. Então eu fiz os exames do paciente, a gente avaliou os problemas de saúde, o paciente passou na psicóloga, nutricionista, nos especialistas, retorna e aí a gente vai discutir para aquele paciente qual é a melhor técnica cirúrgica para aquele caso. Isso vai depender do peso do paciente e vai depender das doenças associadas. E a gente sabe, por exemplo, que os pacientes com problema metabólico mais sério, por exemplo, com diabetes, né, importante, de difícil controle, esses pacientes possivelmente vão se beneficiar mais da técnica de bypass, que tem uma potência metabólica maior, de um modo geral, do que o sleeve. Mas falando assim em bom português, doutor Raul, as técnicas cirúrgicas, como que ela funciona assim dentro da gente? O bypass que eu fiz, o que ele faz? Ele faz eu comer menos, ele faz eu não aguentar comer, eu não sinto fome. O sleeve também, como que funciona isso dentro da gente? Ótimo, excelente. Veja, antigamente as cirurgias bariátricas surgiram com a ideia de que existiam dois mecanismos para fazer o paciente reduzir o peso. Um, restringir a capacidade do estômago, diminuindo a quantidade de alimento que caberia no estômago do paciente, falando de forma simples. Seria uma cirurgia restritiva. A outra era a ideia de desabsorção, de diminuir a absorção dos nutrientes, das calorias, dos alimentos, e isso faria o paciente perder peso. Essas teorias, elas já não existem mais. A gente aprendeu que a cirurgia bariátrica funciona pelo estímulo à produção de alguns hormônios que vão equilibrar a sensação de saciedade e apetite, que está desbalanceada nos pacientes com obesidade. Então, esses hormônios, que são hormônios naturais que nós produzimos, eles são estimulados a partir da chegada do alimento na parte mais final do intestino e vão dar uma saciedade no paciente, vão dar o freio do alimento para o paciente, vão reduzir o apetite do paciente, tá certo? Além de causar essas mudanças hormonais positivas que estimulam a produção de hormônios que controlam melhor o colesterol, a glicose, por isso que controlam o diabetes. Então, não é para restringir volume. A restrição alimentar, ela é mais importante nas primeiras semanas, nos primeiros meses após a cirurgia. Depois o paciente, ele tem capacidade de comer um pouquinho mais. A ideia nossa não é causar uma restrição total do paciente, mas principalmente causar mudanças hormonais que controlem melhor esse eixo saciedade e apetite. É como se o meu corpo fosse aprendendo a estar nesse novo formato, digamos assim. Quando, desde que eu começo, faço a cirurgia, aí meu corpo vai aprendendo a como conviver com esse novo formato que ele tem, e aí quando passa um tempinho mais, como eu já tenho um ano que fiz, por exemplo, a gente já vai desenvolvendo melhor. Sim, exatamente. Existe um período de adaptação que vai aí um ano e meio, que é uma adaptação alimentar do paciente, né? Imagine que o aparelho digestivo ali foi modificado, os hormônios foram modificados, existe esse período de adaptação que é natural e é importante que se passe, né? Mas o foco é sempre mudanças hormonais positivas para o paciente que ajudam no controle do apetite e ajudam no controle metabólico geral desse paciente. Doutor Raul, e aí o senhor já deu toda essa explicação em relação a diversas questões em relação à cirurgia bariátrica, mas quando as pessoas abrem aquela porta ali e entram aqui no seu consultório, o que elas podem esperar? Eu, antes de fazer, eu tinha medo de vir
no consultório falar sobre cirurgia bariátrica, eu morria de medo. Então, primeiro eu fui assistir a uma reunião online que vocês têm, que o senhor pode falar daqui a pouco. Sim. Fiquei lá escondidinha, olhando o que tinha, o que não tinha. E aí, quando eu criei coragem, aí eu vim pra a consulta. E aí, quando a pessoa senta nessa cadeira que a gente tá, o que ela pode esperar, tanto dessa consulta quanto dos resultados? Ótimo. Veja, você falou uma coisa aí, as suas palavras foram muito importantes, né? Que é a experiência de alguém que, poxa, eu estou pensando em fazer uma bariátrica. O que é que eu vou encontrar? Existe receio, né? Por quê? Porque existe muita desinformação a respeito da cirurgia bariátrica. Então, na nossa equipe, a gente trabalha muito a questão da informação para o paciente. Se informar, informação de qualidade, com base científica, é o primeiro passo. Você tem que entender o que é a cirurgia bariátrica, tá? E aí, é por isso que a gente mantém essas reuniões multidisciplinares já desde 2006, quando a gente começou as cirurgias bariátricas aqui. Então, a gente completa esse ano 17 anos de reuniões mensais, onde a gente explica ao paciente o que é obesidade, isso que a gente está conversando aqui, o que é obesidade, né? O que é a cirurgia bariátrica, quais são as repercussões da obesidade na vida do paciente, quais são as indicações de cirurgia, quais são as técnicas cirúrgicas. É importante que o paciente tenha toda essa noção. Quando o paciente chega aqui no consultório, inicialmente ele passa na pré-consulta com a nossa enfermeira, né, que já vai fazer o acolhimento desse paciente, colher informações, pesar, medir, colher informações sobre tratamentos prévios que esse paciente tenha sido submetido, o tempo de obesidade que ele tem. A gente vai entender a história do paciente, né? Como é que ele chegou, como ele está hoje, qual é esse histórico do paciente. De um modo geral, são pacientes que já têm um histórico de obesidade de longa data. Já tem parentes, familiares que têm obesidade, muitos que já fizeram cirurgia bariátrica. Então, um paciente que já lida com tratamentos, com dietas, desde a infância, adolescência, emagreceu, engordou, usou medicamento, acompanhou com nutricionista, nutrólogo, ou fez dieta sozinho. Então, já passou por todas essas tentativas, se sente muitas vezes frustrado. E aí, ainda escutando, muitas vezes em casa, a questão de que o problema é ele, né? Que o problema é de falta de força de vontade, isso pesa muito do ponto de vista emocional. Então, o que a gente precisa é entender esse paciente, mostrar o que é a cirurgia bariátrica, e aí mostrar que a gente inicialmente vai fazer uma avaliação clínica dele, pedir exames, né? O paciente não precisa e não deve tomar uma decisão imediata, rápida, né? Nós sabemos que é importante, que é positivo para o paciente, mas ele precisa vivenciar esse processo da decisão cirúrgica, tá certo? A única coisa que eu alerto aos meus pacientes é que tenham cuidado para não protelar essa decisão, porque se você vem aumentando o seu grau de obesidade, aumentando os problemas de saúde, pode ser que aquele resultado que você espera seja mais difícil de alcançar. Porque isso também é importante dizer que quanto maior o grau de obesidade, pode ficar mais difícil do paciente chegar próximo do seu peso ideal e do controle das comorbidades, como a gente imagina, tá certo? Certo. Depois desse processo dos exames, a gente vai encaminhar o paciente para os especialistas, o cardiologista, endocrinologista, psicóloga, nutricionista. Cada um desses profissionais vai preparar o paciente para a cirurgia, né? E no final emitir um relatório dizendo que esse paciente passou pelo processo e que já está apto. É importante entender que esse processo de avaliação não é para barrar o paciente da cirurgia, é para preparar o paciente para que o processo de antes e depois da cirurgia se dê da forma mais suave e tranquila possível, que é o que a gente espera. Tá? Eu poderia dizer que a cirurgia bariátrica ela é um processo que pode ser definitivo nessa questão da obesidade, porque uma coisa que a gente fica muito na mente é isso de você engordar e emagrecer é muito frustrante. Antes de eu fazer a cirurgia, por exemplo, eu já tinha tentado fazer diversas dietas de educação alimentar que eu achava que era, né, que a gente vai aprender com a nutricionista, com as nutricionistas, que não era, na verdade, ali era só restrição. Eu tentava fazer, emagrecia 5 quilos, aí parava. Aí eu ficava frustrada, aí comia, aí voltava a engordar novamente. Então, esse processo é um processo muito cansativo.
de você dizer, poxa, será que nunca vai ter um fim? Será que eu vou ficar nessa briga com o meu corpo o tempo todo? Qual é o momento que eu vou realmente poder... Pronto, calma. Agora as coisas estão no lugar. Eu posso dizer isso sobre a cirurgia bariátrica? É muito interessante e bem complexa essa resposta. Veja, quem tem obesidade, quem tem tendência à obesidade, tem que ter a noção de que tem uma doença crônica e que não tem cura, tá? Mesmo a cirurgia bariátrica não cura a obesidade. Existe controle da obesidade. A cirurgia é um instrumento, o mais potente de todos, que a gente oferece ao paciente para que ele consiga se manter mais saudável, mais leve, mais feliz, e a gente espera que pelo resto da vida, tá? Mas é importante, e eu pergunto isso aos meus pacientes em consultório, né? Pergunto em tom de brincadeira, mas depois eu vou sendo um pouco mais assertivo. Você está disposto a mudar? Você quer mudar? Tá? Porque vai exigir uma mudança. A cirurgia vai te dar aquele empurrão, vai te colocar numa situação que muitas pessoas nunca chegaram, nunca tiveram, né? Você vai emagrecer, vai chegar ali próximo do seu peso ideal ou no seu peso ideal, mas a gente bate muito na tecla de que é essencial a mudança de estilo de vida, de hábitos, para que esses bons resultados sejam mantidos a longo prazo. A cirurgia bariátrica não faz milagre, ela sozinha não vai resolver, sem o paciente. Qual a diferença, muitas vezes, de um paciente? Todos nós conhecemos pacientes que operaram e, graças a Deus, a maioria estão muito bem, mas alguns ganharam uma parte do peso que perdeu. Se a gente for olhar um pouco a história desse paciente, a gente vai ver que aqueles pacientes, a gente tem que mostrar ao paciente que ele precisa se espelhar nos exemplos que tiveram mais sucesso. E aí a mudança do estilo de vida, a virada dessa chave é importante. Então, se você começa a se cuidar mais, a realizar atividade física, a gente coloca isso muito no foco, manter o cuidado com a alimentação, não é dieta, né? Quem fez cirurgia bariátrica não aguenta ouvir a palavra dieta, né? Mas assim, é uma mudança de hábito e a cirurgia ajuda nisso, porque a gente sabe que tem trabalhos que mostram hoje que a cirurgia bariátrica causa mudanças cerebrais no paciente em relação à escolha dos alimentos. De um modo geral, uma certa intolerância aos alimentos mais doces, gordurosos. Então, você tem um instrumento que vai te ajudar sempre, mas que vai precisar da sua atenção, da sua mudança, porque, poxa, a gente está tratando a obesidade, a pessoa está ficando mais saudável, né? Está melhorando sua autoestima, autoconfiança, ela sente a necessidade de ter uma mudança de estilo de vida. Então, por que não, se não faz, praticar uma atividade física, perceber no dia a dia os benefícios de um exercício físico contínuo na sua vida, cuidar da alimentação, né? Utilizar seus suplementos nutricionais, cuidar da saúde, cuidar do seu corpo. Esse cuidado vai ser essencial para que as pessoas continuem bem para sempre. Só que tenham a segurança que dessa vez vocês têm um instrumento potente que estão te ajudando, que é a cirurgia bariátrica. Maravilha. Dr. Raul, já indo para os nossos encaminhamentos finais, eu queria inicialmente lhe agradecer muito por essa oportunidade, né, da gente conversar de forma tão aberta e tão clara a respeito da obesidade, que acaba sendo um tema bem nebuloso, principalmente na internet, né? E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está vendo a gente aqui, através do YouTube ou de outra rede social, que está em casa com medo de fazer, de iniciar esse tipo de processo, que tem vontade de mudar a vida, mas que acha de repente que não é possível, e não é só uma questão financeira, por exemplo, mas que não é possível passar por todo esse processo que a gente fala que exige um esforço, né, por parte de todo mundo, e principalmente do paciente. O que o senhor diria para essa pessoa, para que ajudasse no processo de tomada da decisão e ela viesse sentar aqui nesse banco que a gente está hoje, nessa cadeira, para começar o seu processo? Eu diria para você que está avaliando fazer uma cirurgia bariátrica, que sofre com obesidade, com as dificuldades naturais que o excesso de peso e as doenças associadas à obesidade trazem para a sua vida, que é possível mudar. É possível sim,
A cirurgia bariátrica é um instrumento muito potente, é um procedimento muito seguro, né? Óbvio, nós estamos aqui falando de uma cirurgia, toda cirurgia tem riscos, mas a evolução técnica da cirurgia bariátrica nos últimos anos permite com que a gente realize um procedimento de forma muito segura, com baixíssimos índices de complicação, e acho que você deve buscar inicialmente informação. Não escute apenas a informação do seu amigo, do seu vizinho, que muitas vezes quer o seu bem, mas está desinformado. E existe muita desinformação, existe muita informação trocada a respeito da cirurgia bariátrica. Então eu escuto as pessoas dizerem aqui, mesmo depois de tanto benefício que a gente sabe que a cirurgia bariátrica traz, as pessoas focam em você vai fazer a cirurgia bariátrica e vai ficar careca, vai cair o cabelo, vai cair o dente. Veja, isso é muito difícil isso acontecer, isso é muito raro, eu nunca vi ninguém perder o dente porque fez a cirurgia bariátrica. A queda de cabelo é temporária, existem questões que precisam ser trabalhadas, mas isso é o mínimo em relação a todo o benefício. O foco é o benefício. Eu nunca sentei de frente com um paciente num consultório para ele dizer que está arrependido de ter feito a cirurgia bariátrica. A maioria desses pacientes se arrepende sim de não terem feito antes, isso eu escuto todo dia. Doutor Raul, eu me arrependo de não ter feito a cirurgia bariátrica antes, porque eu poderia ter aproveitado muito mais tempo desses benefícios. Então, se você sofre com o problema da obesidade, se você pensa em mudar, procure uma equipe especializada, procure um profissional de confiança, de preferência um profissional que faça parte da sociedade de especialidade e que possa acolher você, informar você a respeito da cirurgia e conduzir esse processo junto com você. E se isso for feito de forma correta, com certeza você vai ter os melhores resultados que você pode ter. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos continuar conversando para que a gente promova de fato essa troca, essa interação extremamente importante, tá certo? Se inscrevam no canal, aqui em algum lugarzinho, apertem lá o sininho também, para todas as vezes que a gente publicar mais conteúdo, você ficar sabendo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, assim como eu amei produzir para vocês. E é isso, até a próxima, um beijo!